Como esse filme, ele funciona em 3 camadas. A primeira camada é a camada que a gente vê, que o público em geral vai assistir esse filme, que é a história, sei lá, da sinopse do filme. Tem uma segunda camada que um público mais atento vai olhar e vai falar, cara, esse filme é um filme de terror psicológico com uma forte crítica social. E na terceira camada, o que eles estão discutindo ali? O Bo, ele tem uma visão que é muito evidente, que é os fins justificam os meios. Os meus crimes do passado não importam. O que ficou para trás, a gente tem que passar uma borracha, porque o futuro é a gente que constrói. Eu não posso viver preso ao passado. Errei, mas eu vou para o futuro. Já a Real, o conceito dela é totalmente diferente. O conceito dela é: eu não vou conseguir chegar num futuro, construir um futuro, ignorando o passado. É no passado que eu encontro as respostas para minhas questões, né, do presente, e é no passado que eu tenho que visitar, que eu tenho que mergulhar, aonde que eu tenho que encontrar as questões, que é ali no passado, é onde que eu me construí, é quem eu sou hoje, e é essa pessoa que vai chegar no futuro. E a resposta do filme é muito interessante. A resposta é: nem você nem ela estão errados. Antes, as histórias, elas trabalhavam isso de maneira horizontal. Então você tinha a história principal ali e tinha a trama B, a trama C, com cenas só tratando delas. E esse filme de 1h30, ele trata isso de uma maneira vertical. Do mesma cena que o cara está tratando da trama A, ele está tratando da trama B e da trama da C. É essa profundidade que a gente está falando que tem esse filme. Ele poderia... Excelente. É isso mesmo. E aí ele poderia construir isso de uma forma vertical e ter vários... E aí esse filme ia ter um desdobramento maior, seria um filme mais longo. Mas no momento que ele trata isso de uma maneira vertical, ele ganha muita potência em cada cena, ganha muita profundidade em cada cena, consegue falar de todos esses assuntos num filme de 1h30. Redondos são esses que têm uma complexidade, eles têm uma coisa a mais do que ele aparece na superfície. Então, você tem, sei lá, o Walter White, né, no Breaking Bad, que ele não é simplesmente só o professor, não é só o pai, ele faz coisa boa e ele faz coisa ruim, ele tem uma forma totalmente única ali de pensar, de agir, de encarar a vida, e é um cara que está atrás de poder o tempo todo. E para alcançar esse poder, ele é capaz de fazer várias atrocidades, tanto de matar, sequestrar, destruir, e ao mesmo tempo ele é um pai amoroso, ele é um pai que está preocupado com os filhos dele, e até um certo ponto ali da história, ele também está preocupado com a esposa, enfim, com a família. Os personagens da Hora do Pesadelo, eles já não parecem dessa forma. Eles são exatamente o que eles apresentam ali na vitrine, né, que eu chamo. Eu sou estudante, eu sou o cara revoltado, eu sou o policial, eu sou a mãe. E talvez alguém pode virar e falar assim: mas a mãe tem um segredo. Ter um segredo não é muito bem uma complexidade. Ela só tem um segredo ali que ela vai revelar. Mas até as ações dela, antes da gente saber que ela tem um segredo, já mostra que a mulher é meio sambada ali. Por exemplo, vira e mexe, eu acho que eu tenho essa imagem aqui, pelo menos eu tinha, mas vira e mexe ela aparece ali com uma garrafa de bebida, você vê que ela tem assim alguma questão ali que ela não está 100%. Eu vou trazer aqui aquela parada que eu sempre alerto todo mundo, que é a maldição da primeira fala. É excelente. Né? Personagem, rapaz, quando abre a boca, é uma maldição. Quer ver? Aí o nosso amigo Chris aqui, né? Logo lá no começo, ele vira lá para
para namorada e fala assim, cara, eu só não quero ser perseguido no quintal com uma espingarda, né? Ela tá falando lá se ele tá preocupado em conhecer a família dela, né? Enfim. Uhum. E aí ele fala, cara, a única coisa que eu não quero é ser perseguido no quintal com uma espingarda. E é exatamente isso que acontece lá no terceiro ato. E ele é perseguido por quem? Por quem? Por quem? Por ela. Exatamente com uma espingarda. Não é com uma arma qualquer. Não é com uma arma qualquer. Então, aquilo ali que foi colocado como uma piada, parecia, que engraçadinho. Que engraçadinho. Pois é. E aí você vê que o filme todo ele vai te dando pista que cada diálogo ele não é um diálogo que está ali só por estar, só para complementar ou fazer mood, né? Como o pessoal gosta. Quero só botar um clima aqui, enfim. Cada diálogo ele é muito bem pensado, cada cena é muito bem pensada para construir esse filme, né? E esse roteiro que é um roteiro assim que realmente mereceu todos os prêmios que ele recebeu no ano de 2017 e 2018. Ele foi lançado em 2017, mas ganhou o Oscar, né, que foi transmitido em 2018, né, fora o prêmio do sindicato, e vários outros prêmios. E aí, uma coisa que eu acho bacana, assim, não estou falando que é super necessário, mas muitos desses... Você vê que tem os escritores que trabalharam muito tempo com humor, eles conseguem dizer muito com poucas palavras. Uhum. E o Jordan, ele veio do humor. Ele veio... ele era roteirista da Mad TV, né? Então, o cara ele treinou muito essa coisa de impacto, trazia bastante impacto nos seus diálogos, nas suas cenas, não foi com pouco tempo. Era mais um humor de esquete, que é o Bad TV, que é meio parecido com, sei lá, a Porta dos Fundos, vamos comparar com alguma coisa brasileira. Uhum. E aí eu sempre fico de olho com esses roteiristas e diretores que vieram do humor e estão fazendo uma coisa em outro gênero, sem ser um humor. Muitas vezes eles conseguem ser muito bem sucedidos exatamente por esse poder que tem um escritor de humor de síntese. Todo escritor precisa de um poder de síntese. O roteirista, então, muito mais do que escritor de livro. Precisa dizer muito pouco, dizer muito em muitas poucas palavras. Uhum. E o humor, eu acho que é um grande exercício para isso. Uma outra coisa que era o Twitter também na época, que você só podia escrever 180 palavras, não botar imagem, não botar nada. Você tem que contar muito pouco ali, 180 palavras, é sempre um desafio. Esse tipo de exercício é um exercício que eu trago aí para vocês, de tentar, de sempre tentar escrever o máximo que vocês conseguem em poucas palavras. É a primeira coisa de um terror psicológico. Não precisa ser religioso, não estou falando isso. Mas todo filme de terror psicológico, ele trabalha com muita simbologia. Uhum. E muitas vezes essas simbologias elas não são explicadas durante a própria obra, obviamente. Isso aí faz um pouco da parte da diversão, né, da gente assistir e entender e interpretar essas simbologias. Qual é a base, né, dos personagens de um terror psicológico? Esses personagens são instáveis, ou eles são perturbados, ou eles não são confiáveis. Ou as três coisas juntas, né? Ou as três coisas juntas e misturadas. Mas um personagem perturbado ou um personagem instável, ele não é confiável? Às vezes ele pode ser confiável, né? Um personagem instável, até na própria instabilidade dele, ele pode ser confiável. Não quer dizer que o não confiável é o que a gente chama, por exemplo, acho que um exemplo mais recente aí é o do Coringa, que a gente vai assistindo o filme e a gente não sabe se, como ele que está narrando, né, como ele está dentro dos pensamentos dele, a gente não sabe se aquilo que ele está falando é verdade ou não. Né?
E isso é um personagem não confiável, um narrador não confiável. Geralmente nos livros, né, Thaís? É quando a gente tem um narrador ali em primeira pessoa. E ele te conta a história. E aí, no final, é que você vai perceber. Tem casos incríveis que eu não vou contar, para não dar spoiler. Porque as pessoas só percebem no final que o narrador era não confiável. E o cara era o assassino o tempo todo. E ele estava lá acompanhando a investigação, por exemplo. Sim. Mas acho que é importante aqui a gente pensar, né? Deixa eu voltar aqui para a tela aqui para o pessoal, é que assim, o pessoal o não confiável, ele tem muita a construção de um personagem não confiável, a gente está falando de ponto de vista. Então, do ponto de vista daquele personagem, as coisas que ele fala, que ele não são confiáveis. E, por exemplo, nesse caso... Mas até para, assim, desculpa, Thaís, só para complementar, mas assim, um não confiável, acho que um bom exemplo é aquele filme Peixe Grande, né? Que você tem ali o personagem do pai contando várias histórias, e as histórias são muito fantasiosas, e a gente vira e fala, cara, isso aqui é tudo viagem. E aí tem uma revelação ao contrário, né? Onde que não tinha um gigante, mas tinha um cara muito alto. Não era bem assim, mas ele dramatizava ali o que ele contava. E isso é uma revelação ali de um personagem não confiável. Né? Acho que a gente pode ilustrar melhor assim, né? Mas complementa aí, Thaís, que você no exemplo que eu ia falar é o seguinte, se a mãe da Thomasin contasse essa história, porque ela fica muito perturbada com a perda do bebê, né? Como é óbvio. Sim. Então, ela fica muito perturbada com isso e ela começa logo no início a colocar a culpa de tudo que acontece na menina, na Thomasin. E aí, se ela contasse a história, desde o início ela já estaria falando, desde que o meu bebê sumiu, eu já sabia que essa garota tinha alguma coisa de bruxa. Entendeu? Sim. E ela não deixaria de ser uma narradora não confiável. Sim. Que não quer dizer que ela também não estivesse certa de alguma certa forma, mas assim, ela é não confiável, porque a gente ia seguir pelos olhos dela. O que eu estou querendo dizer é que o não confiável não necessariamente é uma pessoa que está mentindo, é uma pessoa que está contando da visão dela. Sim, das informações que ela tem e do drive que ela enxerga aquele mundo. Sim, por isso que dizem em literatura que todo narrador em primeira pessoa é não confiável. É claro. No fim das contas. No fim das contas, todo narrador é sempre de um ponto de vista e, quer dizer, aquilo não é fato. Aquilo é uma versão. Sim. E isso, para nós que estamos escrevendo, é muito importante pensar. Sabe? Sim. Cara, eu estou contando uma versão. Quem está contando essa versão é esse personagem. Interessante isso, né? Até porque ela fica perturbada, né? Ela é uma personagem instável, né? Como assim... E um tanto quanto perturbada, até por conta dos fatos que estão acontecendo, e eles ainda mexem com essa questão dela estar amadurecendo, né, se tornando uma mulher, então ela fica procurando ali qual é o lugar dela naquela sociedade familiar, né, naquele núcleo familiar, e aí ela tem que conviver ali, né, com uma questão que ela é filha, mas também é mãe, né, vamos dizer assim, então ela tem que tomar conta das duas criaturas, que eu acho as duas criaturas mais demoníacas nessa história, que são aqueles raios daqueles gêmeos ali. Murphy and Thomas. Vamos falar da logline do filme Carrie a Estranha. Quem não sabe, logline é uma maneira assim, simples e rápida de você resumir a história do seu filme, não é isso, Thaís? Isso aí, é uma forma de você vender o seu peixe, né? Porque imagina só se você encontra o seu... É o pitch de elevador. Se você encontra o seu produtor no elevador e você tem aqueles 2 minutinhos para falar sobre o que é o seu filme,
sobre o que é seu livro para o produtor, para o seu editor. Então, você não pode ter medo de contar o final, já que você está vendendo a sua obra, que seja literária ou seja um filme, para quem vai comprar, né? Não é para o público, é para quem vai investir nele. Então, você tem que contar tudo e rapidinho. Então, vamos lá para a logline de Carrie. A adolescente infantilizada e humilhada pela mãe e pelos seus colegas libera a fúria mortal dos seus poderes no baile de formatura. E aqui ele já sabe o quê? Como ela é, qual é a personalidade dela, qual é o problema dela, né? Que ela é humilhada pela mãe e pelos seus colegas e que ela tem uma fúria mortal e poderes paranormais. O que acontece? O Vozes, ele faz uso de uma coisa que teve até muito, a gente viu muito a Maldição da Mansão Hill, que é o uso dos fantasmas de fundo, né? Que até nas cenas que parece que não está acontecendo nada, tem alguma coisa acontecendo. Você está ali, os personagens estão apenas conversando sobre nada, aparentemente, sobre nada importante, e aí quando você olha, tem sempre um fantasma lá no fundo, ou o cara acorda de madrugada e ouviu um barulho lá fora, mas o perigo não está só lá fora, tem um fantasma ali no fundo, sempre tem alguma coisa a mais acontecendo o tempo todo, e aí a audiência já fica ali o tempo todo prestando atenção. Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, será que alguma coisa vai acontecer, algum mal com esse personagem? O mal vai surgir do nada e vai pintar. Como que a gente pode, Thaís, passar ali o backstory do nosso personagem de uma forma orgânica? Então, para passar o backstory de uma forma orgânica, pode ser feito mais ou menos como foi feito nesse filme, né? Que elas estavam discutindo, quem viu o filme vai lembrar, elas estavam discutindo a petição para tirar o professor que era misógino da faculdade. E aí a nossa personagem principal tinha sofrido um estupro um ano antes. Não tenho mais certeza se era um ano, mas enfim. Ela tinha sofrido um estupro e aí a outra fala, mas você, entre todas, era a que mais deveria ajudar. E aí depois, você já fica com isso na cabeça. Aconteceu alguma coisa com ela. Mas a outra personagem não vira e fala, você que foi estuprada na primeira noite que chegamos aqui, em 2017, não é? Nunca pode Na verdade, elas nem falam do estupro, né? Elas falam o seguinte, né? Você que teve aquela questão, né? Teve aquela situação com fulano. Né? Exatamente. Fala assim, e aí eu até botei aqui, né? Estupro, eu botei em interrogação quando eu estava assistindo. Quer dizer, eles nem viram e falam, porque não é uma coisa que se fala. Exatamente. Né? Porque imagina dois personagens no carro e aí um vira para o outro e fala, não, porque quando eu tive câncer há 3 anos atrás e eu fiz toda a minha quimioterapia e me tratei, que você esteve do meu lado o tempo todo. Se o cara esteve do seu lado o tempo todo, ele já sabe que você teve câncer, que você fez quimioterapia e se curou. Então, são coisas que mostram para o público que esse diálogo é para o público. E o diálogo nunca deve ser para o público. O diálogo, ele é entre dois personagens. Exato. Nunca é direcionado para você. Um bom teste para saber se você está fazendo um diálogo expositivo ruim é se a frase poderia ser começada para o outro personagem falando assim, como você bem sabe. Como você bem sabe, né? Formiga não é meu nome, Formiga é meu apelido. Cara, se ele bem sabe, ninguém fala. Ela já sabe. Então, eu acho que esse é um bom teste para você perceber aí se esse diálogo está cabendo ali dentro da tua história. Uma técnicazinha fácil, rápida de colocar e bem bacana, né? E para você fazer um bom flashback, é interessante que você tenha algo no presente que starte aquela lembrança. Não é como o Formiga falou, eu estava andando na calçada e lembrei que quando eu era criança, eu tinha medo de cachorro. Poxa, do nada? Não, né?
Por exemplo, pode ser, o cara estava andando na calçada e viu uma criança fugindo de um cachorro. E aí ele se lembra que ele tinha pavor de cachorro. Alguma coisa, tem que ter sempre algo que starta o flashback. Senão fica um negócio gratuito e fica ruim, né? 3 técnicas para escrever um plot twist matador, e eu já vou apresentar a primeira, tá, Thaís? Muito bom. Ó, uma das técnicas, né, Thaís, é um narrador não confiável. A gente já falou sobre narrador não confiável algumas vezes aqui. Essa live está aqui no YouTube, tá? Quem estiver no Instagram, por favor, venha para o YouTube. Mas, Thaís, uma maneira de fazer são narradores não confiáveis. E a gente colocou aqui 4 exemplos de... 4 não, 5, desculpa, narradores não confiáveis. Ajuda aí, Thaís. Então, o narrador confiável é aquele personagem que você está ali seguindo, acreditando no que ele está falando para você, ele está te contando a história, você está acreditando no que ele está falando para você, e chega em um determinado momento, você percebe que nada daquilo era verdade, ou que as coisas não são bem assim, não necessariamente é tudo mentira. E tem 5 tipos aqui que a gente selecionou. Para quem está no Instagram, passa para o YouTube para poder ver o slide, que é o personagem com mania de exagerar, o personagem inexperiente ou com uma idade muito, ou que é muito jovem para contar a história que está sendo contada, o personagem que é mentiroso, o personagem que tem alguma questão mental, que aí pode ser um personagem que tem alucinação, pode ser tipo a garota no trem, que é a personagem principal que nos conta a história, ela é uma alcoólatra com lapsos de memória. Usa-se muito isso também, o personagem com lapsos de memória, o personagem que está em coma e aí não se lembra bem como chegou até lá, ou o louco mesmo, que aí já é patologia total. Aí é o exemplo do Coringa, talvez seja o exemplo aí. Perfeito. Que é o personagem que é o louco, que aí não dá para realmente acreditar nele.